Diariamente somos bombardeados por todos os lados com notícias vindas dos mais diversos meios de comunicação. Basta dar um clique para termos o mundo inteiro na palma das mãos. Isso para o bem e para o mal. Pois se não soubermos selecionar as informações, acabamos sendo presas de desinformações, de notícias desencontradas e de verdadeiros labirintos. Basta olhar hoje em dia os debates públicos. Frases de efeito, platitudes e superficialidade. Como um rio caudaloso, os meios de comunicação trazem tanto a água boa necessária para a vida, mas ao mesmo tempo toda a sorte de imundícies que encontra pelo caminho. O Evangelho da missa de hoje nos convida a refletir acerca daquilo que se diz a respeito de Jesus, não apenas naquele tempo, mas também hoje em dia. Estamos a ler o capítulo 9 de Lucas, nos versículos do 7º ao 9º. Antes de tudo, é bom considerar o contexto de nossa passagem. Os versículos anteriores narram o envio missionário dos 12 da parte de Jesus. Eles foram revestidos de autoridade sobre os demônios e para curarem doenças, proclamando a chegada do reino de Deus. O evangelista coloca imediatamente após a nossa passagem o retorno dos discípulos que prestam contas a Jesus de tudo o que fizeram em sua missão. E esse episódio culminará na multiplicação dos pães. Assim sendo, esses 3 versículos dos quais nos ocuparemos funcionam como uma espécie de respiro narrativo. É o tempo transcorrido entre o envio dos 12 e o seu retorno para junto de Jesus. Durante esse tempo, é de se esperar que o nome de Jesus se tornasse mais conhecido e a sua fama se espalhasse. Assim sendo, o texto começa dizendo que, naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. O nome de Herodes aparece no Evangelho de Lucas em algumas ocasiões, mas não confundamos este Herodes com aquele que aparece por ocasião do nascimento de Jesus, o Herodes que matou os inocentes, lá no Evangelho de Mateus. Aquele Herodes da infância de Jesus era Herodes o Grande, pai deste outro Herodes, chamado de Herodes Antipas, que comparecerá algumas outras vezes nos evangelhos. Herodes Antipas é aquele que repudiou a sua legítima esposa e se casou com Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. João Batista o censurava por causa desse pecado e o resultado não foi muito positivo para o profeta. Em Lucas 13:31, quando alguns fariseus advertem Jesus do perigo que ele estava correndo, já que Herodes o queria matar, Jesus chama Herodes de raposa, certamente não para elogiar as suas virtudes. Em Marcos 8,15, Jesus adverte seus discípulos contra o fermento dos fariseus e de Herodes, indicando que, de certa forma, ele poderia exercer algum tipo de influência sobre eles. E em Lucas 12:1, o fermento é a hipocrisia. O versículo 9 continua dizendo que, então, Herodes disse: "Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas?" E procurava ver Jesus. A curiosidade bem orientada e empregando as armas adequadas pode ser um primeiro passo para a descoberta da fé em Cristo. Mas qual será o desfecho desse desejo de Herodes? O mesmo evangelista Lucas, lá no capítulo 23, descreve aquilo que aconteceu. Por ocasião do julgamento de Jesus, estando Herodes em Jerusalém, Pilatos, sabendo que Jesus era súdito de Herodes, envia-o até a sua residência. É nesse contexto que Jesus e Herodes vão se encontrar no terceiro evangelho. Mas uma vez que Jesus não realiza nenhum milagre, Herodes parece ter ficado meio desapontado com o profeta de Nazaré.
e o tratou com desprezo e escárnio, diz o evangelista. Como se vê, as informações que chegaram a Herodes a respeito de Jesus não foram capazes de ajudá-lo a descobrir sua verdadeira identidade. Trazendo isso tudo para a nossa realidade, as informações sobre Jesus ou sobre a igreja só são capazes de nos dar o exterior das circunstâncias. Daí a necessidade de saber interpretar as coisas, para não incorrermos no pecado de Herodes, que é a superficialidade. É bom que tenhamos curiosidade acerca de Jesus e de nossa fé católica. Contudo, repetir certas opiniões sem alma, tagarelar dogmas e versículos da Escritura, não fará de nós autênticos discípulos. A curiosidade pode ser um combustível para sacudir o nosso comodismo e empreendermos essa aventura da fé, que nasce do encontro com Jesus. Sem encontro com Jesus, na palavra, nos sacramentos, na oração pessoal, não existe discipulado. É evidente que as incertezas e incompreensões fazem parte de nossa vida de fé e precisamos, inclusive, aprender a conviver com elas. Há determinadas respostas que só teremos com o passar do tempo, quando formos provados no amor e na perseverança, quando finalmente o nosso coração endurecido se abrir para ouvir a voz de Deus. E aqui não se trata de conhecimento científico de Deus. Podemos ser doutores em sagrada teologia e, ao mesmo tempo, completos ignorantes de Deus. Pois se a teologia ocupa apenas a nossa cabeça e não também o nosso coração, essa erudição não passa de pedantismo. Jorge Bernanos, em seu livro Joana, Relapsa e Santa, no qual reflete sobre Santa Joana d'Arc, afirma algo que pode sintetizar todo esse nosso discurso. Diz Bernanos: ninguém dentre nós jamais saberá teologia o suficiente para tornar-se meramente cônego, mas sabemos o suficiente para nos tornarmos santos. Um excelente dia a todos vocês.